Olá, pessoal. Meu nome é Cláudia Budi, sou advogada, sou professora universitária, sou mestre e doutora em Direito do Trabalho pela PUC e hoje eu estou aqui falando com vocês a respeito do direito do trabalho e especialmente o contrato de trabalho. A duração do contrato de trabalho, a classificação do contrato de trabalho e também os requisitos de uma relação de emprego. Então vamos começar aqui falando o que seria, quais os requisitos de um contrato de trabalho. Bom, o primeiro fato importante que a gente tem que deixar claro é que a obrigação de contratar um empregado com registro é algo que acontece desde o primeiro dia de trabalho. Então, a anotação na carteira de trabalho, desde o primeiro dia da prestação de serviços, ela é devida e obrigatória desde o primeiro dia. Porém, o registro na carteira de trabalho, ele não é o contrato de trabalho. É apenas uma prova da existência de uma relação de emprego. O contrato de trabalho é tudo o que for acordado entre o empregado e o empregador de forma expressa, e aí pode ser verbal ou por escrito, ou ainda por forma tácita. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre essas formas. Mas, enfim, então a obrigação de contratar com registro na carteira de trabalho, independentemente de ter ou não celebrado um contrato, por exemplo, de experiência. Muitas pessoas confundem um pouquinho e entendem que se aquele empregado está trabalhando num período de experiência, não há necessidade de anotar a carteira de trabalho. Esta interpretação está equivocada. Mesmo sendo um contrato de experiência, a anotação na carteira de trabalho é sempre obrigatória desde o primeiro dia do trabalho. E se o empregado se recusar a entregar a sua carteira de trabalho? Isso acontece de diversas formas. Ou porque o empregado não tem a carteira de trabalho, muitas vezes ele perdeu a carteira, está guardando uma segunda via, ou porque ele não quer anotar a carteira de trabalho, e em algumas vezes até por fraude, ele está já recebendo o seguro-desemprego de um outro contrato, de uma outra prestação de serviços, e ele acaba não entregando a documentação necessária para o empregador anotar a carteira de trabalho. Se isso acontecer, se o empregado se recusar a entregar a carteira de trabalho para a devida anotação, o empregador não pode admitir este empregado. Então, a falta da entrega da documentação para o registro é motivo para o empregador não contratar o empregado. E qual é o prazo para a entrega da carteira ou para a entrega dessa documentação? O prazo está previsto na CLT e é de 48 horas. Então, a CLT e todos os documentos inerentes a esse registro, ele é feito num prazo máximo de 48 horas. Pois bem, e quem é empregado, né? O que define essa relação de emprego? Primeira coisa que nós temos que entender é que relação de trabalho é uma relação de trabalho, um trabalho, uma prestação de serviços que é feita por diversas formas. Então, um profissional autônomo que presta serviços com autonomia é um trabalhador e mantém com o tomador de serviços uma relação de trabalho. Um trabalhador eventual que presta serviços por uma eventualidade, de maneira esporádica, também é um trabalhador e também tem um contrato de trabalho. No entanto, o que é importante tratar nessa relação de emprego é quem é empregado. Então, uma relação de emprego é uma espécie de trabalho. Nós poderíamos imaginar que a relação geral é uma relação de trabalho e a espécie uma relação de emprego. Então, quem que nós vamos explicar aqui? Quais são os requisitos de um vínculo empregatício? Quais são os requisitos necessários para se configurar uma relação de emprego? São 4 requisitos. Primeiro, pessoalidade. Segundo, habitualidade. Terceiro, subordinação. E quarto, salário. Esses 4 requisitos estão expostos na CLT, no artigo 3º da CLT, e aqui é muito importante deixar evidenciado que os 4 requisitos devem estar presentes para se configurar uma relação de emprego. Se faltar um desses requisitos, essa relação não é uma relação de emprego, é uma relação de trabalho com uma outra classificação, com
com uma outra denominação, mas não de emprego. E aqui é importante nós esclarecermos o que é o requisito da pessoalidade. Então, pessoalidade é aquele empregado que é contratado em razão da sua qualidade pessoal, das suas características pessoais. Ou seja, ele não pode mandar uma outra pessoa no lugar dele para trabalhar. Então, se é um profissional que foi contratado com pessoalidade, ou seja, pessoa física que é contratada em razão da sua qualidade pessoal e profissional. Não é possível ele encaminhar uma outra pessoa no local para prestar os serviços. Diferentemente do trabalhador autônomo. O autônomo não se exige a pessoalidade, porque o que se contrata são os serviços. O que se contrata é o serviço a ser executado. Quem vai executar esse serviço não é importante para aquele que está contratando, mas sim o resultado do serviço. Então, o autônomo não tem a pessoalidade como um requisito. Repito, o empregado sim, o empregado é contratado em razão dele, daquela qualidade pessoal, por isso do requisito da pessoalidade. O segundo requisito é a habitualidade, ou seja, é empregado aquele que trabalha com habitualidade. E aqui é muito importante nós esclarecermos que a habitualidade não tem a ver com o número de dias que este empregado presta serviços. O empregado que presta serviços 2 vezes durante a semana pode ser considerado empregado, pode estar enquadrado dentro do requisito da habitualidade. Então, não há necessidade de ficar demonstrado que esse trabalho era de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Repito, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana ou até 1 vez por semana é possível demonstrar a habitualidade. Então, como é que a gente vai entender, não é? Como que a jurisprudência entende essa habitualidade? Ela vai entender da seguinte maneira: embora um empregado trabalhe 1 vez por semana, o trabalho dele não vai se esgotar naquele ato, naquela prestação de serviços, porque a prestação de serviços dele é contínua. Então, vejam bem, um professor que é contratado para dar uma aula 1 vez por semana, né? Vamos imaginar, vou dar o meu exemplo. Então, eu vou numa universidade e toda terça-feira de manhã dou aula de direito do trabalho. É 1 vez por semana. Porém, eu tenho o requisito da habitualidade porque todas as terças-feiras pela manhã eu estarei dando aula de direito do trabalho. O meu trabalho não vai se esgotar em uma única aula. Uma terça-feira eu vou falar sobre contrato de trabalho, a outra sobre salário, a outra por remuneração. Então, é um trabalho contínuo, não se esgota numa única prestação de serviços. E aí, portanto, está evidenciado a habitualidade, ok? Muito bem. O terceiro requisito, que configura também a relação de emprego, é o requisito da subordinação. Esse requisito da subordinação, ele é efetivamente algo que deixa bem evidenciado a figura do empregado. Trabalho subordinado é aquele em que o trabalhador, o empregado, aquele que está prestando os serviços, está sujeito às ordens do empregador. Está sujeito a disciplinas, às regras de disciplinas que ele deve observar. É aquele que está inserido na organização, dentro daquele campo organizacional, e ele não pode ter autonomia plena para fazer de forma diferente o seu trabalho. Então, o trabalho subordinado é aquele trabalho onde o empregado, por exemplo, tem que cumprir horário de trabalho. Tem horário para entrar, tem horário para sair, tem um horário certo para fazer a sua refeição. Também é subordinado quando o trabalho que ele exerce é fiscalizado por alguém. Então, ele tem um chefe que vai orientá-lo, pelo qual o trabalho deve ser executado, ou ele tem um chefe que vai chamar a atenção dele, pode até dar uma advertência ou até uma suspensão, né, uma penalidade dessa forma, caso ele não cumpra exatamente como foi determinado aquele trabalho. Então, o empregado trabalha de forma subordinado, sujeito às ordens e à direção do empregador. Esta é um outro requisito bastante caracterizador. E o quarto e o último requisito é o salário.
Então, só é considerado empregado aquele trabalhador que presta serviços e, em contraprestação, recebe uma remuneração. Isso significa dizer que o trabalho, por exemplo, voluntário, não gera vínculo de emprego. Porque num trabalho voluntário, por mais que pudesse ter os 3 primeiros requisitos, a pessoalidade, a habitualidade e subordinação, ele não tem o 4º requisito, que é o requisito da remuneração. Ele não é um trabalho oneroso e, portanto, não é uma relação de emprego. E aqui é muito importante repetir, para se configurar a relação de emprego, para que o vínculo empregatício seja reconhecido, os 4 requisitos da relação de emprego devem estar presentes: pessoalidade, habitualidade, subordinação e remuneração. Pois bem, então agora passamos a falar sobre as formas de contratação. Então, imaginando que nessa relação de emprego nós temos os 4 requisitos. Os 4 requisitos estão presentes na relação de emprego e, portanto, deve-se contratar esse empregado e anotar a sua carteira de trabalho desde o primeiro dia da admissão. Agora, e o contrato de trabalho? É obrigatório ter um contrato escrito? Não ter um contrato escrito significa que ele não é empregado? Já vimos no início da exposição que não é necessário um contrato escrito, o que é necessário é a anotação na carteira de trabalho. Pois bem, a primeira coisa que nós temos que dizer é que o contrato de trabalho, ele pode ser a prazo determinado ou a prazo indeterminado. Essa questão ela é bastante interessante porque a regra geral é que os contratos de trabalho sejam realizados a prazo indeterminado. Então, se o empregado vai procurar um emprego, ou se a empresa coloca a mão de obra à disposição do mercado, a empresa já tem que ter em mente que o contrato tem que ser a prazo indeterminado, portanto, não tem uma data final para o término desse prazo. E é isso que o direito do trabalho prestigia, é isso que o direito do trabalho protege. Ela protege o direito ao emprego, ela protege o trabalhador e ela protege o trabalhador contra a dispensa, contra o desemprego. E, portanto, todos os contratos de trabalho, em regra, devem ser a prazo indeterminado, sem uma data final para o seu término. Pois bem, há exceções. E essas exceções são dadas pela lei. E isso é muito importante ressaltar, porque isso não depende da vontade dos contratantes, não depende do empregado ou do empregador contratar a prazo determinado. Então, não pode o empregado pedir para o empregador para que ele seja contratado por 6 meses, porque depois de 6 meses ele gostaria de fazer uma outra atividade, ou porque depois de 6 meses ele tem planos para viajar. Isso não é possível, né? É uma negociação no momento em que as partes não têm essa disponibilidade. Então, o contrato de trabalho, ele só pode ser a prazo determinado, com data final para o seu término, se a lei assim permitir. Então, as hipóteses de contratação a prazo determinado estão previstas na lei. E vamos lá verificar em quais hipóteses a lei autoriza a contratação a prazo determinado. Bom, primeira hipótese, e algumas estão na CLT, no artigo 443 da CLT. Então, o artigo 443 da CLT estabelece que é possível contratar um empregado a prazo determinado quando o serviço for transitório. O que significa um serviço transitório? Significa que muitas vezes o empregador precisa contratar um empregado não para participar da cadeia produtiva e contínua da empresa, mas é algo que tem um serviço que tem data de início e data final. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que seja uma empresa que precisa contratar um profissional de TI, né? Esse profissional que trabalha com tecnologia da informação. E ela precisa contratar esse profissional porque precisa colocar dentro da empresa, instalar na empresa,
um novo programa, um programa específico. Vejam só, é um trabalho que não está... não é inerente àquela atividade daquela empresa. Pode ser um comércio, pode ser uma indústria. Quer dizer, a atividade de TI, ela não é contínua naquele momento. É somente para instalar um novo programa. Pois bem, o que faz essa empresa? Ela tem algumas hipóteses. Ela pode contratar uma empresa prestadora de serviço, uma pessoa jurídica, e aí é uma relação de natureza civil. Contrata uma empresa de TI que vai entregar esse material. Muito bem. Mas às vezes ela não quer contratar uma empresa de TI, ela não quer ter uma relação comercial. Ela quer ter uma relação mais próxima com o prestador de serviços. Ela quer uma determinada pessoa, muitas vezes é alguém que ela já conhece, que ela já foi indicada, e essa pessoa, ela tem que prestar serviços, mesmo que transitoriamente, mas de acordo com as regras da empresa. Então, essa pessoa vai ter horário de trabalho para entrar na empresa, vai ter horário para sair, vai ter uma pessoa que vai controlar a atividade dele. Então, vejam só, quem está contratando começa a exigir de alguém, né, os requisitos de uma relação de emprego. Então, eu quero que seja o fulano, que esse fulano esteja subordinado às ordens da empresa, que ele não pode ser substituído por outra pessoa, que ele não pode prestar serviço nos dias que lhe for conveniente, tem que ser nos dias que a empresa determina e somente essa pessoa pode trabalhar. Então, o que ela quer? Ela quer o empregado, né? Porque ela está enquadrando aquele profissional dentro de uma relação de emprego. Então, se ela quer o empregado, ela tem que contratá-lo como empregado, com anotação na carteira de trabalho e todos os direitos inerentes a uma relação de emprego. É isso que ela tem que fazer. Ah, mas daqui a um ano e meio, esse serviço vai terminar. Como é que eu faço? Então, você contrata a prazo determinado, porque esta hipótese que eu acabei de exemplificar é uma hipótese que se enquadra no artigo 443, que autoriza a contratação de trabalhador por prazo determinados quando o serviço for transitório. Então, o serviço é que é transitório, ok? Muito bem. Muitas vezes o serviço não é transitório, e aí vem a segunda hipótese do artigo 443 da CLT. O serviço não é transitório, a atividade empresarial é que é transitória. E aqui o exemplo é algo que vai realmente elucidar essa questão. Uma atividade transitória. Vamos imaginar uma loja que só funcione, só abra as portas, né, para o comércio na época de Natal, porque ela vende produtos natalinos. Então, ela abre as suas portas em setembro, começo de outubro, e vai encerrar após o Natal, lá para o dia 27 e 28. Quer dizer, fora dessa época, ela não tem nenhuma atividade. A sua atividade é transitória, porque vai de outubro, no exemplo que eu dei, até dezembro. Então, nesta situação, é possível também, esta loja, no exemplo que eu estou dando, contratar o empregado a prazo determinado. E, neste caso, começa em outubro e se encerra no final de dezembro. Então, é uma hipótese que a lei autoriza. E vejam bem, não é trabalhador temporário. Trabalhador temporário, nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Esse é um tipo de trabalhador que é empregado da tomadora de serviços. No exemplo que eu dei, da loja que vende produtos natalinos. A diferença é que ele é um empregado que já sabe a data final do seu contrato. Mas, repito, terá os mesmos direitos que os outros empregados. Anotação na carteira de trabalho, fundo de garantia, 13º, ele é um empregado comum. A diferença é que ele tem, já se sabe de antemão, qual a data final do seu contrato. Muito bem. Um outro tipo de contrato de trabalho a prazo determinado é o contrato de experiência, né? Então, o contrato de experiência é um contrato que pode ser firmado em qualquer atividade. E aí pouco importa se é no comércio, se é na indústria, é possível contratar os trabalhadores por experiência. É obrigatória a experiência? Não, não é obrigatório. É uma vontade das partes. E aí aqui eu quero deixar bem claro que é uma vontade das partes. Portanto, a experiência irá analisar, irá verificar neste período tanto a
o empregado, né, vai estar avaliando tanto como o empregado presta o seu serviço, se ele realmente trabalha de forma adequada, como também o empregado estará avaliando a empresa, se aquela empresa atende à sua expectativa no trabalho. Muito bem, um contrato de experiência é um contrato a prazo determinado e que também está previsto no artigo 443 da CLT. Esse contrato de experiência tem um prazo máximo de 90 dias. Então, não é que é obrigatório contratar por experiência num prazo de 90 dias. Esse é o prazo máximo. Nada impede do empregador negociar com o empregado um contrato de 60 dias ou de 45 dias, né? Nós vamos verificar um pouco mais à frente que todo contrato a prazo determinado possibilita uma prorrogação, uma única prorrogação. Então, no exemplo que eu estou falando sobre o contrato de experiência, é possível se prorrogar. Então, pode-se imaginar um contrato de 60 dias e depois prorrogar por mais 30 dias, desde que se observe o limite máximo de 90 dias. E aqui, repito, o contrato de experiência segue as regras de todos os outros contratos a prazo determinado, ou seja, há obrigatoriedade de anotação da carteira de trabalho. Então, essa história de achar que porque está em experiência não tem que anotar carteira de trabalho, está errado, é ilegal. Então, mesmo sendo de experiência, é anotada a carteira de trabalho desde o primeiro dia e todos os direitos oriundos de uma relação de emprego são devidos para o empregado em experiência. O que vai modificar, o que vai diferenciá-lo, né, em comparação com o empregado a prazo indeterminado, é a rescisão. Porque ele já sabe que se não passar da experiência, o empregador pode não contratá-lo. E aí ele não terá direito, por exemplo, a aviso prévio. Ele não terá direito, por exemplo, àquela indenização de 40% do FGTS. Por quê? Porque era um contrato a prazo determinado que não se prorrogou. Ok? Pois bem, aqui ainda falando um pouquinho do contrato, é importante a gente dizer que um contrato de trabalho, a lei não exige uma solenidade para esse contrato. Então, para que seja reconhecido o vínculo de emprego, basta ser provado os 4 requisitos da relação de emprego que eu falei no início da minha exposição. Então, não ter um contrato por escrito não significa que aquele empregado não é empregado, né? Não significa que ele não tem uma relação de emprego. Por quê? Porque a lei não estabelece uma forma, né, solene para esse contrato. Então, o contrato de trabalho, ele é válido sendo expresso, verbal ou escrito, ou ainda tácito. Vejam bem, muitas vezes o contrato de trabalho, ele é escrito para dar o quê? Para dar garantia para as partes, não é? Então, naquele contrato está estabelecido horário de trabalho. Então, foi contratado para começar às 8 da manhã e sair às 16 horas de segunda a sexta-feira, com 1 hora de intervalo para as refeições. Foi contratado para receber um salário fixo e mais comissões. Ou foi contratado para trabalhar numa determinada função. Tudo isso são condições daquela contratação, né, que foi negociada entre o empregado e o empregador, e que é bastante prudente que esteja num documento, porque caso alguma daquelas negociações não seja cumprida por uma das partes, há como se provar que aquilo foi negociado, que aquilo foi acordado desde o início. Então, um documento formal por escrito ajuda e muito numa prova, né, de que aquela negociação foi realizada. Agora, pode ser que isso tenha sido feito verbalmente. Todas essas condições de trabalho foram acordadas verbalmente. O empregado e o empregador resolveram expressar, né, como seria aquele contrato e não colocaram no papel, não escreveram no papel. Tem valor? Tem valor, tem valor. Agora, se uma dessas cláusulas do acordo não for cumprida, então, por exemplo, o empregado foi contratado para exercer uma determinada função, mas essa função foi desviada, né? Ele acabou sendo obrigado a trabalhar numa outra função em que ele não tinha combinado verbalmente. E aí ele quer uma indenização em razão desse desvio de função.
Muito bem. Como é que se prova que isso foi realmente acordado desde o início? Repito, se for por escrito fica mais fácil, é um documento que está escrito e assinado. Se for verbalmente, não é tão simples quanto o documento escrito, mas é possível provar aquele acordo através de testemunhas, ou através muitas vezes de um e-mail que foi passado entre um e o outro no momento da contratação, ou WhatsApp, enfim. Qualquer meio lícito de prova é válido, não é? Então, mesmo que não seja por escrito, que seja verbal, qualquer meio de prova é válido para demonstrar o que foi acordado desde o início. E a outra forma de contrato não é uma negociação expressa, mas é uma negociação tácita. O que é uma negociação tácita? É dizer que nada foi acertado entre o empregado e o empregador, mas os costumes, né? Aquele ato que foi praticado costumeiramente pelo empregado e não foi objeto de negação pelo empregador, ele é válido. Então, muitas vezes não se ficou ajustada qual é a jornada de trabalho daquele empregado. Mas, costumeiramente, ele chegava às 8 da manhã e saía às 14 horas. Né? Trabalhava das 8 até as 14 horas durante anos, 2, 3 anos. Quer dizer, aquilo se incorporou no seu contrato. Né? Habitualmente, ele praticou aquela jornada e nunca houve nada que o empregador pudesse mostrar que ele não concordava. Pelo contrário, ele permitiu. Então, se assim for, aquela condição de trabalho passa a ser uma condição de contrato de trabalho que foi formalizada de forma tácita. Pois bem, falando então um pouquinho sobre o conceito, é um contrato bilateral, então as partes têm autonomia para negociar as condições do contrato, claro que elas têm que observar os limites da lei, né? Então, se a lei estabelece um limite de uma jornada de trabalho de 8 horas, as partes não podem acordar uma jornada superior. Então, a lei, ela dá aquela tutela mínima na relação de trabalho. Dentro daquilo, tudo é possível, né? Se for negociado à margem da lei, fora do que a lei determina, é ilícito. Agora, dentro da lei, as partes têm autonomia. O contrato é bilateral. Além do mais, como nós dissemos, o empregado é pessoa física, né? Então não existe empregado pessoa jurídica. Não tem como empregado, uma pessoa jurídica, uma empresa pessoa jurídica, ingressar com uma reclamação trabalhista pedindo um vínculo de emprego. Quem pede vínculo de emprego é uma pessoa física. É ela quem tem, é ela a figura da relação empregatícia na condição de empregado. É um contrato atividade, porque ele é de trato sucessivo, né? Ele é contínuo e de trato sucessivo. Tem como serviços não eventuais, que é o que nós falamos no início da palestra, quer dizer, ele é contínuo, né? Ele não se esgota numa única atividade, ele é contínuo. E aqui o empregador pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então vejam que a figura do empregador, ele é diferente da figura do empregado. O empregador pode ser pessoa jurídica ou pessoa física. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu digo isso para dizer que o fato de uma pessoa física não ter uma empresa constituída não significa que ela não é empregadora. Ou ainda, imaginar que todo empregador é uma empresa. Está equivocado, né? Por quê? Porque empregador está definido no artigo 2º da CLT. Empregador é aquele que admite, assalaria e dirige a prestação de serviços. Então, também pode ser pessoa física o empregador. E aqui eu dou um exemplo. Um profissional liberal, vamos imaginar um médico, né, no seu consultório, que não tem uma pessoa jurídica constituída. Muitas vezes ele é um profissional autônomo. Ele está enquadrado na Previdência Social, na Prefeitura, como um profissional autônomo, recolhe os seus impostos nesta categoria. Agora, ele pode contratar empregados, ele pode contratar uma secretária, ele pode contratar uma copeira, ou um outro médico, enfim. Se esta contratação, né, for uma contratação onde estão presentes os 4 requisitos da relação de emprego,
Nesta relação existe o vínculo de emprego. E aí este médico, pessoa física, será empregador. É considerado empregador diante daquela secretária que ele exige pessoalidade, subordinação, paga salários e o trabalho é habitual. Se esta secretária eventualmente ingressar com uma reclamação trabalhista, ela vai ingressar com uma reclamação trabalhista em face deste médico pessoa física, porque ele era empregador na concepção do artigo 2º da CLT e responde por essa relação de emprego. Muito bem, e aqui também, falando um pouquinho sobre a análise do conceito, aquilo que nós já falamos, o trabalho é subordinado, pessoal e oneroso. Muito bem, é importante também esclarecer que aqui nós falamos que o direito comum, que é o Código Civil, ele é fonte subsidiária do direito do trabalho. Então, o direito do trabalho também utiliza normas do Código Civil para formar a sua ciência. Então, o que diz o Código Civil quanto à validade dos atos jurídicos, né? Ele diz que o agente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito e a forma deve ser prescrita ou não defesa em lei. Então, vejam só, como é que a gente analisa essas 3 hipóteses do Código Civil num contrato de trabalho? Agente capaz para o direito do trabalho é o maior de 16 anos. Então, quem atinge a maioridade para ingressar no mercado de trabalho é aquele que for maior de 16 anos, né? E ainda pode ingressar no mercado de trabalho na condição de aprendiz. E aí, se for na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Então, o que a gente consegue entender aqui? Com menos de 14 anos, ninguém pode trabalhar. Ninguém pode prestar serviços. A partir dos 14 anos, na condição de aprendiz. O aprendiz tem um contrato especial, é um contrato também a prazo determinado, mas ele é especial, né? Prevalece, prestigia o conhecimento dele, os estudos dele num curso fundamental, no ensino médio, enfim. Mas o objetivo é dar-lhe ensinamento prático que possa acrescentar o seu conhecimento. Então, ele não é um empregado comum, ele é alguém que está aprendendo uma profissão. Então, ele tem um contrato todo especial e um regramento todo especial. E para ser contratado como aprendiz, este menor tem que ter pelo menos 14 anos. Muito bem, a partir dos 16 anos, o empregado já é capaz para ingressar no mercado de trabalho. Como civilmente ele ainda, é relativamente capaz, dos 16 aos 18, então a sua contratação ainda depende que a mãe, ou a mãe, o pai, enfim, ou o responsável assine o seu contrato de trabalho, assim como se ele for demitido e ainda tiver menos de 18 anos, há necessidade dessa assistência, né, dos pais ou dos responsáveis, mas ele já está capaz para o trabalho, ok? Muito bem, o objeto deve ser lícito, ou seja, aquele objeto, o trabalho dele, não pode ser considerado um crime ou uma contravenção penal. Então, aqui nós temos um exemplo, né? O jogo do bicho. O jogo do bicho é uma contravenção penal. Então, se eu tiver um trabalhador que está trabalhando numa banca de jogo do bicho e depois ele pretende ter o seu vínculo de emprego reconhecido, porque os requisitos da relação de emprego estavam presentes naquele trabalho, não é possível se reconhecer esse vínculo. Por quê? Porque o objeto do trabalho dele é ilícito. Então, se o objeto é lícito, nós temos aqui um vício de origem, né? Um vício, ele é inválido, né? Não tem nem como se reconhecer válido. Então, muito embora apresente os vínculos, se o objeto for ilícito, o contrato é inválido. E a terceira forma é que a forma prescrita ou não defesa em lei. Significa, na esfera trabalhista, que esse ajuste não é solene, né? Nós já dissemos aqui que o contrato pode ser escrito, verbal, expresso ou ainda tácito. Agora, tem algumas leis que determinam que o contrato seja por escrito, né? Mas são leis especiais. Eu já mencionei aqui o contrato do aprendiz, o contrato de aprendizagem. Esse é um contrato de trabalho especial, onde a própria lei exige que deva ser por escrito.
Um outro exemplo que eu posso dar é o contrato do atleta profissional, que também deve observar esta forma solene. Mas são situações especiais. A regra geral é que o contrato não precisa ser por escrito. Muito bem. Quanto à classificação, nós já falamos aqui a forma que ele pode ser expresso, né? Já falamos diversas vezes. Quanto à jornada, vejam só, a Constituição Federal estabeleceu um limite máximo diário e um limite máximo semanal. O limite máximo diário é de 8 horas e o limite máximo semanal 44 horas. Vejam que esta é uma regra geral prevista na Constituição Federal. Repito que aqui nós temos algumas profissões, em razão de algumas peculiaridades, em razão de algumas questões de saúde pública, que tem uma jornada diferente dessa prevista na Constituição. Mas diferente, estabelecendo uma jornada inferior, né? Então, os médicos têm uma jornada inferior, o pessoal da área de saúde também tem uma jornada diferenciada, bancários, professores, são atividades que têm legislação própria e uma jornada também própria. Então, neste caso, deve-se observar a legislação especial. O que a Constituição Federal veio dizer é qualquer trabalhador, né, um trabalhador comum, que não está amparado por uma legislação especial, tem que trabalhar no máximo 8 horas por dia e até 44 semanais. Eu imagino que vocês possam imaginar que muitos trabalhadores trabalham muito mais do que 8 horas por dia. E aí a gente precisa analisar o caso concreto. Por quê? Porque a lei autoriza, por exemplo, o trabalho extraordinário, ou seja, trabalhar em regime de horas extras. É possível? É possível. Até 2 horas por dia, não é? Para isso, o empregado tem que concordar, tem que assinar um acordo de prorrogação de jornada e a empresa vai ter que pagar essa hora extra com pelo menos 50% a mais de adicional, 50% a mais da hora trabalhada. Ou ainda podemos ter algumas categorias de trabalhadores que os sindicatos negociam uma jornada especial, como o caso dos enfermeiros, que tem a jornada de 12 horas por 36. Então, ele trabalha 12 horas por dia, ou seja, prorroga as 8 horas, mas depois descansa 36 horas, né? Como esse tipo de jornada especial é negociada por meio do sindicato, a jurisprudência trabalhista entende que é uma negociação válida. Então, é possível porque o sindicato assim negociou e concedeu uma vantagem àquele trabalhador, que é o descanso de 36 horas. Muito bem. Então, essa é a regra geral, né? E aqui é sempre bom a gente imaginar que sábado é um dia útil, né? Se a Constituição estabelece um limite máximo de 44 horas na semana, nós podemos imaginar que o empregado deva trabalhar 8 horas de segunda a sexta-feira e mais 4 horas aos sábados. Pode acontecer que a empresa não tenha uma atividade aos sábados e fala, essas 4 horas do sábado eu gostaria de distribuir durante a semana. Então, põe 1 hora mais de segunda a quinta. Se o empregado concordar, ele assina um acordo de compensação semanal, né? E aí esse acordo é válido. Quer dizer, muito embora ele extrapole a jornada de segunda a quinta, no sábado, que é um dia útil, ele não trabalha. Então, um acordo semanal que é válido e é autorizado pela própria Constituição, no artigo 7º, inciso 13. Muito bem, e quanto à duração, dissemos aqui, pode ser por tempo indeterminado ou tempo determinado. Aqui nós já falamos sobre as hipóteses do artigo 443 da CLT e quero falar ainda algumas regras, né, que a gente deve observar quanto ao contrato a prazo determinado. Então, além das hipóteses que tratamos, é importante dizer o seguinte, um contrato a prazo determinado não pode exceder ao prazo de 2 anos, né? Exceto o contrato de experiência, que será de até 90 dias. Isso está previsto no artigo 445 da CLT e o parágrafo único. Muito bem. Uma outra regra do contrato a prazo determinado é que este contrato pode ser prorrogado uma única vez. Então, vejam bem, se eu tenho um contrato a prazo determinado de 2 anos, né, esse é o limite máximo.
o que as partes podem negociar? Podem negociar um contrato de 1 ano, e aí quando estiver chegando nesse prazo de 1 ano, se tiver interesse, prorrogar por mais 1 ano. Está correto, né? Eles não ultrapassaram 2 anos e optaram por uma única prorrogação. Agora, se eu tenho um contrato de 6 meses, a prazo determinado, e pretendo prorrogar por mais 6 meses, neste caso não haverá possibilidade de uma nova prorrogação para se atingir os 2 anos, porque só poderá haver uma única prorrogação respeitado o limite máximo de 2 anos. O mesmo ocorre com o contrato de experiência, que é um contrato a prazo determinado. É muito comum, né, na prática, nós observarmos prazo de 45 dias prorrogado por mais 45. Tá certo, né? Porque se observou o limite máximo e uma única prorrogação dentro do contrato. Mas nada impede que se contrate por 90 dias, diretamente, sem prorrogação, né? Ou por 30 dias e depois se prorroga por mais 30. Aí vocês vão dizer, bom, mas aí chegamos a 60, não poderia ser até 90? Sim, mas só pode haver uma única prorrogação dentro do prazo máximo limitado por lei. É importante dizer o seguinte, que um contrato por prazo determinado não pode suceder outro em período inferior a 6 meses. Então, se eu tenho um contrato a prazo determinado de 2 anos, e aí para este mesmo trabalhador, né, há necessidade, está se enquadrado na lei a contratação por prazo por mais 2 anos, eu tenho que esperar um lapso temporal de 6 meses. Então, entre um contrato a prazo determinado e o início de outro contrato a prazo determinado, é necessário aguardar um lapso de 6 meses. E aqui eu chamo a atenção que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que é a Corte Máxima Trabalhista, as súmulas 378 e 244 do TST, vem concedendo algumas estabilidades provisórias para quem está trabalhando a prazo determinado. Vejam bem, até pouco tempo atrás, uma gestante, toda gestante tem estabilidade no emprego do momento da confirmação da sua gravidez até 5 meses após o parto. Então, ela tem estabilidade no emprego, ela não pode ser demitida, não é? Quando o contrato é a prazo determinado, como no caso da experiência, o que se entendia? Bom, ela não tem essa estabilidade porque o contrato é a prazo determinado. Nos 90 dias, esse contrato vai se encerrar. A jurisprudência tem entendido que tem a estabilidade. Então, se tiver uma empregada gestante dentro de um contrato a prazo determinado, há que se observar o período de estabilidade desta empregada. Da mesma forma, aquele que adquire uma doença profissional ou se acidenta no trabalho. Então, mesmo sendo um contrato a prazo determinado, se houver um acidente do trabalho, este empregado terá estabilidade no emprego até 1 ano após a alta do médica e após a efetivação do INSS. Então, muitas vezes esse contrato acaba se prorrogando em razão dessas estabilidades provisórias. Também gostaria de esclarecer que nós temos uma outra forma de contrato a prazo determinado, que é a Lei 6.019, que vem falar sobre o contrato temporário, né? 6.019 de 1974. E agora é algo que a gente vai começar a observar chegando no final do ano, né? Essa lei é uma lei própria, 6.019/74, e ela estabelece o seguinte: a empresa que precisar contratar um trabalhador para substituir um outro trabalhador temporariamente, ou porque há um aumento extraordinário de serviços, ela pode contratar através de uma empresa temporária. Então, vejam só, empresa temporária é uma empresa intermediadora de mão de obra. Ela coloca mão de obra no mercado de trabalho. E ela coloca mão de obra no mercado de trabalho para empresas que precisam de trabalhadores temporários em 2 situações. Repito, substituição de pessoal permanente ou um aumento extraordinário de serviços.
Esta empresa temporária contrata esse trabalhador e esse trabalhador será empregado da empresa temporária. Embora ele irá trabalhar na tomadora de serviços, o vínculo de emprego dele é com a empresa temporária. Então vamos imaginar agora nas festas de final de ano, né? Agora novembro, dezembro, festas de final de ano. As lojas têm um aumento extraordinário de serviços. O que significa isso? Não é um serviço que a empresa precisa durante o ano todo. Ele é excepcional, é em razão de um momento, né, de festas natalinas. Então, os serviços acabam aumentando, porque o comércio se agita nessa época. Então, ele precisa de mais vendedores ou mais caixas, enfim, mais profissionais nessa época. Ele vai contratar, a empresa vai contratar um empregado, né, com registro, a prazo determinado? Não, não é a prazo determinado, porque não está enquadrado em nenhuma hipótese do artigo 443. Ele deve contratar através de empresa temporária. E aí ele contrata, o contrato deste tomador, dessa loja, com a empresa temporária é uma relação de natureza civil, não é? E esta empresa temporária vai colocar à disposição desse tomador mão de obra, vendedores, no exemplo que nós estamos dando. Esses vendedores têm vínculo de emprego a prazo determinado, né? Com quem? Com a empresa temporária. Terá direito à anotação na carteira de trabalho, a 13º, a todos os direitos que são inerentes a uma relação de emprego, mas o vínculo dele é com a empresa temporária, né? Ah, mas e se a empresa temporária não pagar os salários corretamente, não recolher o fundo de garantia, não cumprir com as obrigações do contrato? Aí a empresa tomadora de serviços responde subsidiariamente nessa situação. Ou seja, se a empresa temporária não arcar com as obrigações, a empresa tomadora de serviços terá que pagar esses direitos que são oriundos da relação de emprego. Muito bem, quero dizer aqui também que o que muda um pouquinho, né, com relação ao trabalho, ao contrato a prazo determinado, com o contrato a prazo indeterminado, basicamente é a forma de rescisão. Então vejam bem, um empregado que é contratado a prazo indeterminado, né, não está enquadrado em nenhuma dessas hipóteses, trabalha com vínculo empregatício e a prazo indeterminado, ele não sabe a data que vai terminar o seu contrato. Se ele não sabe a data que vai terminar o seu contrato, a lei prevê um aviso prévio. Então, se a empresa resolve rescindir o contrato daquele empregado a prazo indeterminado, a empresa tem que conceder um aviso prévio. Se é o empregado que resolve rescindir o contrato, ele tem que conceder um aviso prévio para a empresa. Então, o aviso prévio, ele é característico dos contratos a prazo indeterminado. Nos contratos a prazo determinado, não cabe aviso prévio, salvo se as partes no contrato de trabalho esclarecerem e colocarem uma cláusula que, em caso de rescisão antecipada, as verbas inerentes a um contrato a prazo indeterminado serão também aplicadas. Do contrário, não se paga, não se concede aviso prévio em contrato a prazo determinado. Além do mais, o trabalhador que trabalha a prazo indeterminado, que é demitido sem um justo motivo, sem a empresa explicar o motivo da rescisão, ele tem direito a uma indenização. E essa indenização está prevista no artigo 10º da DCT da Constituição Federal, que estabelece uma indenização de 40% calculada sobre o FGTS. Então, aquilo que alguns chamam de multa, não é bem uma multa, é uma indenização, não é? É uma indenização, porque ela indeniza o empregado que está sendo demitido sem justo motivo. Essa indenização é calculada, 40%, calculada sobre o saldo do FGTS, mas ela é devida para os contratos a prazo indeterminado. Nos casos do contrato a prazo determinado, nós temos outras formas de rescisão, né? E se ela for antecipada, temos outras formas de rescisão que não é a mesma
dos contratos a prazo indeterminado, que estão previstas na CLT, a partir do artigo 480. Então, quem tiver um tempinho, pega o artigo 480 da CLT, o 481 da CLT, que vão verificar, vocês vão conseguir verificar que tipo de indenização é possível nessas hipóteses, mas já acrescento que não é a mesma que se aplica aos contratos a prazo indeterminado, salvo se as partes assim acordarem. Ok? Muito obrigada e até uma próxima vez.